Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês nesse domingo agora, cedinho. Pega uma xícara de café, uma caneca e vamos lá, porque o Bastidores do Poder está começando. Primeiro eu quero dar um bom dia para a Rose Guglielminetti, minha parceira aos domingos e também todos os dias de manhã na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Olha, eu acho que eu sou mais casada com você do que com meu marido, viu? Porque a gente se vê quase todos os dias, com exceção de sábado, né? É verdade, é uma coisa isso. Bom, e quero dar muito bom dia também para o especialista, para o doutor, aliás, em Direito Penal, o Matheus Falivene, que vai falar hoje conosco sobre o papel do STF nessas questões tipo letalidade lá no Rio de Janeiro, que o STF foi chamado para intervir e deu uma série de recomendações para o governo. E, aliás, na última sexta-feira, em mais uma dessas operações que o Supremo foi chamado para tentar conter a letalidade, 8 mortes na Vila Cruzeiro do Sul. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom, a gente tem essa questão aí da letalidade no Rio, isso não é uma ficção, não é uma invenção, isso é real. Né? Nós tivemos uma operação em Jacarezinho, que, aliás, foi de onde originou aí uma ação proposta pelo PSB, o partido, junto ao Supremo, para que o Supremo interferisse para conter operações que levassem a tanta letalidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é no sentido de invocar o Supremo para essas questões. Isso é função do Supremo Tribunal Federal? Olha, essa é uma excelente pergunta. O que acontece? Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele tem uma função bastante ampla, que acaba ultrapassando a função de uma mera corte constitucional. Então, como o Supremo tem uma competência muito ampla, ele acabou sendo chamado para discutir essa questão da letalidade policial nas favelas, especificamente do Rio de Janeiro, mas não só. É lógico, no mundo ideal, o correto seria que essa questão fosse debatida apenas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, já que é uma questão que envolve a questão da legislação federal e não no Supremo. Mas acabou chegando no Supremo, o Supremo acabou decidindo essa questão e vem decidido reiteradas vezes, né? Não foi uma vez só. Várias vezes o Supremo já teve que se debruçar sobre essa questão da letalidade. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte: quando essa história toda saiu na mídia, a gente viu ali o Supremo tomando decisões, na minha cabeça, quem deve tomar esse tipo de decisão é o gestor público, porque é ele quem faz as políticas públicas. A justiça, ela vai se manifestar num procedimento quando ela for invocada, que foi o que aconteceu, mas eu estou entendendo, doutor, que o que está acontecendo no Supremo é que ele está tomando decisões que interferem nos outros poderes. E que são decisões essas, que são decisões que são restritas ao Executivo, ao Legislativo, e que não é o papel do Supremo. O senhor disse que o Supremo no Brasil ele é muito amplo e que não fica só nas questões constitucionais. Quais seriam essa amplitude? Qual que é o papel dele? Em que ele pode operar? E se essa ação no próprio Rio e outras decisões não estão indo além daquilo que seja a competência do próprio Supremo? Olha, eu até acrescento, vou pegar carona na pergunta da Rose e falar que, por exemplo, o Supremo, ele foi invocado e deu 10 dias aí para o Ministério da Educação se explicar sobre o corte de orçamento das universidades federais. Então, só para juntar nesse pacote, para a gente entender o que é o Supremo, assim, porque nós estamos realmente confusas. Boa pergunta, esse é um excelente tema. O que acontece? O Supremo aqui no Brasil ele foi desenhado
uma mistura entre uma corte constitucional norte-americana e uma corte constitucional europeia, né, austríaca, alemã. Então, ele acabou misturando o que seriam as duas. Então, isso ampliou demais a competência e, juntando isso com a nossa Constituição, que é bastante ampla, fez com que o Supremo pudesse se debruçar sobre praticamente qualquer matéria. E, além disso, como se não bastasse isso, por conta de um fenômeno que é muito recorrente aqui no Brasil, muito grave aqui no Brasil, chamado ativismo judicial, o que aconteceu é que, como vocês bem colocaram, o Supremo acabou entrando, acabou se imiscuindo em matérias que não competiam ao Poder Judiciário, em matérias que são afeitas ao Poder Executivo, em alguns casos também, inclusive, ao Poder Legislativo. Então, o Supremo, por conta desse ativismo, acabou entrando em outras questões que não são nem propriamente jurídicas, são questões que estão mais no âmbito político, e com isso acabou, né, decidindo essa questão mesmo aí das verbas para a educação, essa questão das favelas também, a questão das favelas, né, da chamada ADPF das favelas, que é o caso lá do Rio de Janeiro, ela até tem uma questão jurídica mais evidente, mas é lógico que ela tem também uma questão de política pública. O que o Supremo tenta fazer, de alguma forma, digamos assim, moldar a política pública que é adotada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e, com isso, tentar modificar a letalidade. E esse é um problema que não está restrito a isso. Tá? Várias questões realmente o Supremo acaba entrando nesse ativismo. Esse ativismo judicial, o senhor atribui a quê? Assim, as pessoas entram porque elas acham que, como nós temos 3 instâncias, vai postergando as decisões, ou tudo se resolve no judiciário porque os outros órgãos são omissos. É uma mistura disso tudo. E por que nós temos tanto ativismo judicial no Brasil? Olha, o ativismo judicial, na verdade, ele existe por conta de diversos fatores. O primeiro é que, durante muitos anos, houve uma confiança muito maior no Poder Judiciário do que nos outros poderes, porque tinha-se aquela ideia de que o Poder Judiciário era incorrompível ou seria menos corrupto que os outros. Então, isso levou muitas pessoas a começarem a buscar o Judiciário, especialmente a partir da promulgação da Constituição de 1988. Por quê? A Constituição de 88, né, chamada Constituição Cidadã, ela traz um rol bastante amplo de direitos que as pessoas podem acionar o Judiciário para tentar discutir. Então, tem lá direitos, além daqueles normais, né, os direitos fundamentais, você tem lá direitos trabalhistas, direitos do consumidor e vários outros, direitos da criança e do adolescente, dos idosos, vários tipos de direitos que podem ser buscados pelo Judiciário. E a Constituição também, ela traz questões relativas a políticas públicas, inclusive políticas públicas de segurança pública. E isso acabou fazendo que, como há essa norma constitucional, os indivíduos interessados passassem a buscar o Poder Judiciário e, com isso, o Judiciário foi chamado a atuar naquele caso e acabou atuando de forma ativista, de forma, digamos assim, para além dos ditames legais. Então, são principalmente esses 2 fatores, né? Uma suposta confiança maior no Judiciário, também uma amplitude constitucional que permitia-se buscar o Judiciário nessa questão, e também aí tem, se você for ver, digamos assim, no âmbito micro, né, no âmbito das pequenas ações, você tem uma questão política, muitas vezes em vários municípios, em cidades pequenas, que um político tenta buscar o Judiciário para ir contra o outro e destruir, por exemplo, um prefeito. Isso é muito comum também, isso acabou sendo permitido, né? A gente tem um ativismo tanto até do Judiciário quanto do Ministério Público também, por conta desses fatores. Então, isso leva o Supremo a julgar cada vez mais questões e cada vez mais questões políticas. A meu ver, isso é um grande problema, até porque acaba contaminando o Supremo com o julgamento político, com questões políticas que não são propriamente jurídicas, né? Não são debates sobre a interpretação da Constituição, mas sim debates sobre qual é a melhor escolha política para tomar um rumo de um Estado, um rumo de uma cidade ou um rumo do país. Então, esse é um grande problema. Bom, uma coisa que me passou pela cabeça é sobre como foram os Supremos anteriores com outras composições, isso depois de 88 da nova Constituição. Eu sei aí que o senhor é novinho, mas tinha um perfil mais técnico, diferente, porque hoje, assim, eu vejo, por exemplo, os ministros do Supremo, e isso eu estou falando no caso lá do Monark, do podcast Flow, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes se pronunciaram via Twitter.
Como é que era antes? Como eram esses outros ministros? Quando começou a ser um Supremo assim? Olha, isso aí tem uma teoria que diz que o Supremo começou a se envaidecer e a se tornar mais político e mais vaidoso a partir do momento em que se criou a TV Justiça, a partir do momento em que os julgamentos começaram a ser televisionados. E eu concordo com quem vai por essa tese, porque se você vê até lá 2005, 2006, quando apareceu a TV Justiça, você basicamente não tinha o televisionamento dos julgamentos. Você tinha lá uma gravação de áudio, você podia escutar o áudio, você tinha as notas taquigráficas, né, que são as anotações feitas, mas você não tinha imagem, não tinha uma transmissão ao vivo. E a partir daquele momento passou-se a transmitir ao vivo. Com isso, inclusive, dizem que os votos dos ministros, a partir de 2006, começaram a ficar ainda mais longos e os debates cada vez mais longos também, porque eles querem aparecer. Porque quanto mais longo é o voto do ministro, mais tempo ele tem de TV. Então, quem estuda isso fala que a TV Justiça ela trouxe essa questão do envaidecimento dos ministros. A gente tem também agora a questão das redes sociais, né? Alguns ministros têm redes sociais, são ativos, postam, comentam casos ali, o que é um problema, né? Porque sendo juízes, eles não deveriam comentar casos que eventualmente podem chegar a julgamento deles, né? Esse caso aí mesmo do Flow Podcast, né? Do Monark e do próprio deputado federal, pode ser que seja levado, inclusive, a julgamento perante o Supremo, e daí o ministro vai ter se manifestado, né? Como fica a questão aí de uma eventual imparcialidade do ministro que já se manifestou nas redes sociais. Eu acho bem complicado isso. Se você for ver a Suprema, antigamente não tinha esse problema, era muito menor. Os ministros nem falavam com a imprensa, nem falavam com jornais, nada. Hoje eles já falam. E eu vejo que, por exemplo, a Suprema Corte americana tem uma postura mais clara nesse sentido. Os julgamentos da Suprema Corte, em regra, não são televisionados, eles são só gravados em áudio. Então, você só tem o áudio e os ministros não se pronunciam, em regra, para a imprensa ou em redes sociais, para evitar que se dê o risco de um pré-julgamento ou o risco aí de uma imparcialidade, que se alega a imparcialidade deles. Então, eu entendo que isso é realmente um problema. Você teve um envaidecimento muito grande. Antigamente, isso não era problema, né? Porque os ministros eles faziam o seu trabalho ali, publicavam livros e tal, mas não tinha esse aspecto midiático, assim, de ser quase um rockstar, né? Uma pessoa pública que todo mundo reconhece, todo mundo sabe quem é. Tanto que falam hoje que todo mundo sabe quem são os 11 ministros do Supremo, mas quase ninguém sabe quem são os 11 jogadores da seleção, né? Eu acho que é bem isso, né? O Supremo está tão em evidência que a gente sabe os nomes de todos os ministros de cor, né? Diferentemente dos jogadores da seleção. Então, isso, para mim, é um problema grande, porque quando você entra no debate jurídico, isso é complicado. Eu concordo com o senhor. E olha, juro, eu acho que esses julgamentos televisionados, eu até acho que eles dão transparência, sabe? Assim, a gente também você conhece melhor o ministro, você discorda, você concorda, né? Você vê os argumentos dele, mas depois que eu estou vendo toda essa vaidade aí exposta, eu tô achando que tinha que ser só gravar áudio mesmo, largar a mão de imagem, porque isso me desagrada profundamente. Bom, mas agora o que eu vou fazer é ir com o senhor para a questão propriamente dita lá do Rio de Janeiro, dos pedidos feitos pelo Supremo Tribunal Federal. São as câmeras, né? O que o senhor acha disso? E o outro, Rose, tem uma outra colocação que o Supremo fez, que é a autorização judicial para fazer buscas e tudo mais. O senhor acha que isso vai surtir algum efeito? Olha, esse é um tema bem complexo. Bom, tem a questão da câmera e a questão da busca, elas estão relacionadas, mas em tese, juridicamente, são questões separadas. Primeira questão, a câmera, né? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já tinha decidido essa questão da câmera, recomendado que os policiais utilizassem câmeras. Para quê? E por que utilizar essa câmera? Porque numa busca e apreensão, quando o policial vai entrar na casa de uma pessoa, ele tem que ter o consentimento válido de um morador que deixe ele entrar sem coação. Então, o único jeito de você registrar esse consentimento válido seria a câmera, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos.
Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né, que é um tribunal que julga questões relativas à legislação federal, decidiu que o recomendável era que a polícia começasse a utilizar câmeras, especialmente para gravar as buscas e apreensões. Aqui em São Paulo, por exemplo, muitos batalhões já estão adotando as câmeras no uniforme. Existe uma empresa, né, que é a mesma empresa que faz para a polícia americana, ela está fazendo aqui em São Paulo também. Basicamente é uma caixa que o policial usa no uniforme, usa em cima do colete, que a hora que acontece alguma coisa, ela começa a gravar e manda para uma central essa gravação. E isso diminuiu muito a letalidade da polícia aqui de São Paulo. Chegou a diminuir, acho que em 60% ou 80% em alguns batalhões aqui de São Paulo, a letalidade. Só que o Rio de Janeiro não implantou isso ainda, tá? E o Rio de Janeiro tem um problema maior até, que é a violência urbana lá, que não que São Paulo não tem violência urbana, mas a violência urbana no Rio de Janeiro é diferente, tá? Lá você tem uma guerra praticamente conflagrada entre o tráfico, a milícia e a polícia, né? E o Estado lá também não tem a mesma condição econômica do Estado de São Paulo para implementar um sistema de câmeras que é muito caro. Então, o que acontece? O Supremo foi lá e falou, não, a gente tem que, nessa DPF das favelas, né? A gente tem que diminuir a letalidade policial, o Estado não consegue controlar isso, então vamos proibir busca e apreensão. Chegou até a ter um período que foi proibida a busca e apreensão lá, só em casos excepcionais, né? Até teve uma discussão toda sobre isso, justamente para evitar esse problema. Falou, a polícia do Rio de Janeiro mata muito, você tem uma guerra lá conflagrada, a polícia mata demais, o Estado não controla, então vamos segurar aqui a busca e apreensão. Só que o problema é que a hora que você segura essas operações, né, segura essas idas da polícia da favela, o crime prospera, né? Se por um lado você realmente tem que defender o cidadão, tem que impedir que a polícia mate, né? Por outro lado, você tem que também, o Estado tem que punir o indivíduo que comete um crime, né? E uma coisa que é importante, né, que pouca gente fala, é que, assim, a polícia ela não mata por dever, tá? O policial ele pode matar em legítima defesa. Caso alguém agrida ele, por exemplo, caso ele esteja ameaçado, ele pode matar. Mas ele estará em legítima defesa. Ele não pode chegar e matar por matar, né? Esse é um problema que aparentemente existe muito no Rio de Janeiro, que é lá a polícia mata por matar, né? Vê um cara armado, o cara foge, a polícia vai lá e atira. Então, quer dizer, isso gera um problema, isso gera uma questão. E a polícia lá não implementou as regras, digamos assim, de controle, né? A câmera não implementou, não implementa políticas. Você tem uma questão de treinamento da polícia também, que é muito debatida. Como é o treinamento, por exemplo, em São Paulo, e como é o treinamento no Rio de Janeiro, as diferenças que tem no treinamento dos policiais, até o tipo de armamento que se usa, né? Porque no Rio de Janeiro, mesmo viaturas normais, assim, de patrulhamento, de rádio patrulha, utilizam fuzil, né? Elas acautelam o fuzil, coisa que não acontece aqui em São Paulo, então o armamento já é diferente. Então, você tem várias questões que acabam levando a essa maior letalidade policial no Rio de Janeiro e que o Supremo acabou, nessa DPF, né, apelidada de a DPF das favelas, acabou chegando e falando, não, a gente tem que colocar um freio nessa questão da letalidade, senão vai morrer 10, 15 pessoas por dia, 8 pessoas por dia, acho que foi nessa última sexta-feira, né, que teve uma operação. No Rio de Janeiro mataram 8 pessoas, quer dizer, é um número bastante alto, é lógico. Pode ser que tenha sido legítima defesa, pode ser que esteja justificado, mas pode ser que não também, e daí a gente vai ter uma série de problemas e questões, mas eu entendo que assim, a câmera ela ajuda muito, né? Pensando assim, em termos de política pública. O treinamento, a primeira coisa, né? A polícia tem que ter um bom treinamento, um treinamento orientado para os direitos humanos. O policial tem que entender que ele está servindo aos cidadãos, né? A cidadania, ele é alguém que serve a cidadania, e também a implementação da câmera, de certa forma, ajuda a controlar, né? Ajuda até para, digamos assim, defender o próprio policial caso ele precise, né? Caso ele mate legitimamente, ele vai estar justificado, né? Então, eu entendo que a implementação da câmera ela é correta, ela é importante, inclusive, para diminuir a letalidade policial. Quer dizer, na verdade, a câmera ela vai denunciar se for uma execução, né? Porque ela pega toda a situação. E esse é um dos pontos, quando se fala nessa mortandade, é que muita gente levanta, porque acha que o policial foi lá e executou, enquanto que, na verdade, também esses morros são uma loucura. Eu acho que o policial ele deve ir numa tensão para uma operação dessa, porque a chance dele sair morto é muito grande.
Sim, com certeza. Rio de Janeiro tem um problema geográfico, na verdade, né? Porque os morros, né, justamente, o morro é um lugar bom para a defesa, né? Então, o criminoso que está lá, ele está num lugar bom para se defender, né? Então, é muito mais difícil para a polícia agir no morro, né? Do que agir, por exemplo, num local plano, num local que pode entrar uma viatura. Lá no Rio de Janeiro, não entra viatura, não entra nada. Então, isso gera um problema tático para a polícia agir, né? E isso acaba aumentando a letalidade também. A câmera, lógico, é um bom caminho, ela não resolve tudo, mas ela é até uma segurança para o policial provar se eventualmente ele agiu certo, provar que ele agiu correto, independentemente de qualquer discussão, né? Bom, eu quero agradecer muito ao Dr. Matheus Falivene, que deu essa entrevista hoje aqui para gente, e obviamente toda entrevista que a gente faz é no sentido de oferecer um material legal aí para amparar argumentos e para esclarecer, né, e para trazer ideias para o nosso telespectador. Muito obrigada, Dr. Matheus. Eu que agradeço e desejo um bom domingo a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Bom, Obrigado. E agora a gente vai para um intervalo, coisa rápida, e voltamos já com o deputado federal pelo PSDB, Carlão Sampaio. Vamos lá? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesse domingo de manhãzinha. E agora a gente recebe aqui para uma conversa o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB. Carlão, bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rosa. É um prazer estar falando aqui com vocês no Bastidores do Poder. Prazer é nosso. Obrigada pela entrevista. Ô, Carlão, eu vou começar assim, ó. O que está acontecendo com o PSDB? Que depois de uma prévia, muita gente do PSDB agora está com vontade de não homologar a candidatura do candidato escolhido, o governador de São Paulo, João Dória. Zezé, deixe-me dizer, na verdade eu tenho ouvido muito e lido muito isso na imprensa, sobre essa questão das prévias. As prévias foi um avanço, apesar do problema tecnológico que nós tivemos, que atrasou as prévias por aproximadamente uma semana. Sem dúvida foi a primeira vez que o PSDB decidiu por um candidato, com o voto de deputados federais, estaduais, militantes, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e senadores. Porque antes a decisão sobre quem seria o candidato se dava num restaurante com 4 ou 5 caciques de todo o Brasil do PSDB que definiam a candidatura. Então, esse foi um processo que, em que pese, repito, um problema tecnológico que retardou em uma semana a apuração das prévias, foi um sucesso em termos de participação da militância e de toda a classe política na definição de um nome. E a definição se deu pelo nome do nosso atual governador, João Dória. Esse processo todo, ele ocorreu com base nas regras que foram firmadas, Zezé, por uma comissão, que era a Comissão das Prévias, cujo presidente da Comissão das Prévias era o senador José Aníbal, que, aliás, é um dileto amigo. E, terminadas as prévias, obviamente, se imaginava o partido unido em torno dessa candidatura. E essa união acabou acontecendo porque vários estados se envolveram positivamente. Mas tem um problema de cunho que eu diria até quase que pessoal do Aécio com o governador João Dória, e ele acabou fazendo esta reunião essa semana que passou, num bate-papo dele com o Tasso, com o Eduardo Leite, com o Pimenta da Veiga, ex-governador de Minas, e com o Zé Aníbal. Só que esse bate-papo foi tratado o tempo todo pela imprensa como sendo um bate-papo sobre o eventual desembarque da candidatura. E o que nós vimos ao final não foi exatamente isso. Foi esse grupo colocando que queria saber qual era o plano de voo do governador João Dória. E eu acho que está até correto querer saber o plano de voo do governador João Dória. E o governador João Dória vai ter um tempo para poder justamente dizer qual é o seu plano. Ele vai deixar o governo agora no dia 2 de abril e vai começar a sua caminhada pelo Brasil. E nós temos até julho para podermos justamente ver qual o caminho que o PSDB vai adotar. Vai ser uma candidatura onde só o PSDB vai estar junto numa federação com cidadania, vai estar junto com uma federação que pode estar o MDB e o União Brasil, ou vai seguir com o seu candidato próprio. Isso tudo nós vamos saber em julho.
As pesquisas que nos interessam são as pesquisas de julho, não de agora. Então, eu acho que essa reunião ela foi uma, digamos assim, meio extemporânea no que tange a exigir-se desse plano agora, porque agora Pois não dá é. para... Plano. Deputado, era isso que eu ia colocar com o senhor, porque assim, quando a gente vê uma reunião em que você tem figuras, por exemplo, Eduardo Leite, que estava disputando com o Dória em ser o candidato, e a gente sabe que há, sim, uma divisão dentro do PSDB e que o Dória não consegue agregar. Então, essa diversidade e de grupos brigando, ela é muito comum nos partidos e não é diferente no PSDB. Quando você tem uma reunião dessa, como o senhor disse, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que é extemporânea, não tem como você não observar que eles estão cobrando um plano de voo. A minha pergunta é, para outros candidatos, foi pedido um plano de voo com tanta antecipação desse jeito? Segunda pergunta, por que exigir do Dória? Nós sabemos que o Dória não está bem pontuado nas pesquisas e que ele vai precisar se viabilizar, mas se tiver o fogo amigo dentro do próprio partido, a possibilidade dele conseguir se viabilizar é muito menor. De fato, o PSDB quer ou não quer o Dória como candidato a presidente? Veja, Rose, o PSDB decidiu majoritariamente pelo Dória em prévias realizadas pela primeira vez no PSDB e pela primeira vez num partido no país. Foram prévias realmente sérias, onde houve uma disputa para valer sobre ideias, posicionamentos diferentes, e o PSDB optou pelo João Dória. O João Dória, não podemos esquecer, Rose e Zezé, que ele começou uma campanha para prefeito, ele era um ilustre desconhecido, tinha exatamente 1% de intenção de voto, estava no cargo de prefeito o Fernando Haddad, saiu a reeleição com toda a estrutura de poder, e o Dória ganhou no primeiro turno, a primeira vez na história do Brasil que se ganha no primeiro turno em São Paulo. E depois para governador, mesmo não tendo o apoio do Geraldo Alckmin, que estava também tendo, digamos, dando uma força para o Márcio França, à época era seu vice-governador, venceu a eleição para governador. Então, o Dória é uma pessoa que já demonstrou o seu valor, e o estado de São Paulo hoje é o estado mais bem posicionado em todas as questões econômicas do país, porque teve à frente o João Dória. Então, ele tem todas as qualidades para ser o nosso candidato. Agora, evidentemente que essa empatia com a população em geral e essa aferição do percentual dele vai acontecer, mas lá para frente. E lá para frente nós não sabemos sequer se vamos estar sozinhos ou federados. Se estivermos federados, pode ser um candidato de outro partido? Sim, porque vão ser 4 partidos, Cidadania, PSDB, União Brasil e MDB, discutindo sobre as candidaturas. Então, essa questão, você não tem nem como dizer que ele hoje teria que estar bem pontuado, porque nós não sabemos como será a formação do bloco que vai respaldar a sua candidatura. Que ele tem todas as condições de crescer, evidentemente que tem, porque fez um governo meritório em São Paulo, todo mundo reconhece isso, até as pessoas que não gostam do Dória dizem, não gosto disso, eu não gosto daquilo, é coxinha, calcinha apertada, enfim, mas todos dizem, não, mas competente ele é, bom gestor ele é o que eu sempre ouço, inclusive de amigos que têm uma simpatia pelo Dória ou que não tenham. Ninguém questiona a capacidade dele de gestão, de fazer bem para o Brasil, como ele fez bem para São Paulo. Então nós temos que aguardar. E eu dizia, essa reunião, o Eduardo Leite diziam que iria deixar o partido. O Eduardo Leite mostrou o seu valor nas prévias e ficou bastante claro para todos nós, e eu que liderei o PSDB por 4 anos, que ele jamais deixará o PSDB. Ele ficará no PSDB e ele respeita as prévias, assim como o Tasso Gereissati. Eu sinto isso com toda clareza. O Zé Aníbal teve uma postura, repito, é um grande amigo, que eu assustei, porque ele presidiu a comissão das prévias e ele agora questiona uma candidatura que submeteu as regras que ele mesmo presidiu a formulação. Então, eu não entendi. O Aécio tem essa questão pessoal com o Dória. Então, não é o momento da gente ficar discutindo se o Dória tem ou não percentual. Esse momento vai existir? Eu não tenho a menor dúvida que vai. Por volta de junho, julho, teremos que ter esse posicionamento claro. Se estamos federados ou não, se estamos com viabilidade eleitoral ou não. Agora, cobrar-se isso agora dele, depois de um processo de prévias que o partido estabeleceu e ele se submeteu às regras, não seria correto. E é isso que eu vou, inclusive, nessa semana, conversar com o Zé Aníbal. Bom, deputado, a gente, assim, quando saem matérias falando, né, dos bastidores que estão rolando, são fontes
muito confiáveis para alguns jornalistas. O Dória realmente não pensa em nenhum momento que ele está em vias de levar uma rasteira? Não, na verdade não pensa mesmo. Ele tem clareza que esse é um movimento aí liderado pelo Aécio e que procura passar para a imprensa uma ideia de que o PSDB está completamente dividido sem apoiar o Dória, quando na verdade essa divisão na disputa que aconteceu para as prévias ficou bastante claro qual o posicionamento majoritário do PSDB Brasil. É com o Dória, senão teria ganho o Eduardo Leite. Só que o Aécio insiste em implantar a todo momento, e isso é ruim para o Dória? Mas não podemos esquecer também que não estar ao lado do Aécio hoje, como o Dória não está, também pode ser um ponto positivo. Tem seus fatores negativos e positivos você estar posicionado contra o Aécio. O Dória não tem nenhuma afinidade com o Aécio e o Aécio busca, não é que a inviabilização do Dória. O Aécio, a meu sentir, não converso com ele há bastante tempo, mas a meu sentir, o que ele quer é que nós não tenhamos um candidato, para que todos os recursos possam ficar para o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral que eu votei contra e nunca usei na minha vida política. Sou contra o fundo eleitoral. E o que ele quer é que nós não tenhamos um candidato a presidente para que sobre mais dinheiro para dividir para as candidaturas de deputados e senadores. É um absurdo, é um raciocínio, a meu sentir, completamente mesquinho e que não tem o menor sentido, mas que é o que realmente está pautando hoje a vida política do Aécio. Infelizmente é isso. Deputado, nessa disputa que o Brasil hoje tem entre Lula, Bolsonaro, a história da terceira via e o PT que acabou sendo exposto com as denúncias de corrupção, aí agora volta a se reerguer. E quando a gente olha para o PSDB sempre foi um partido protagonista nas eleições no Brasil, governou o Brasil, né, durante a gestão do Fernando Henrique, participou principalmente dessa reconstrução de um país que estava extremamente complicado na questão da economia e teve ganhos. E o PSDB, então, sempre foi protagonista. Mas nos últimos anos a gente tem observado um PSDB menor. O senhor acha que a culpa foi de quem? Foi das próprias lideranças, essa desunião? Como que o senhor vê uma recuperação? Ou o senhor também pode não concordar comigo e achar que o PSDB está bem? E uma coisa que todo mundo fala, deputado, é que é muito cacique para pouco índio. E hoje eu ainda ouvi um comentarista falando que, ainda que essa reunião tenha tido o propósito que o senhor disse, assim, não tenha sido para ver como puxar o tapete do Dória, é mais um desgaste enorme para o PSDB. Concordo com as duas análises. Primeiro, o PSDB ficou menor. Saímos de uma eleição para presidente da República, onde houve uma polarização entre o PT e o Bolsonaro. Na época, ninguém conhecia o Bolsonaro, não imaginava o que ele iria fazer, mas se imaginava que com o time que ele estava buscando montar contra a corrupção, em defesa das posturas adotadas pelo então juiz Sérgio Moro, defendendo a Lava Jato, dizendo que ia criar um ministério de técnicos sem o toma lá da cá. Tudo que ele se propôs acabou ganhando força, era para o PSDB ter protagonizado essa posição, não soube protagonizar, o Bolsonaro fez e ganhou a eleição. O PSDB teve 4% do eleitorado no Brasil. Dizer que o PSDB continua grande é desconhecer a realidade. Evidentemente, nós decrescemos. Evidentemente, nós ficamos menor e deixamos, por essa razão e por um erro, e é um erro de todos nós, eu me incluo nesse grupo também como alguém que possa ter errado em algum momento. Por quê? Porque nós não soubemos nos conectar com esse sentimento da nação. A gente tem uma dívida de justamente reconectarmos com esse sentimento que o país tem de que não quer essas coisas ruins para o país e que, infelizmente, começaram com o PT e agora tiveram guarida também no governo do Bolsonaro, com o Centrão liderando, com emendas secretas, que nós temos ouvido aí a todo momento sobre essas emendas secretas, coisas que nós criticávamos e combatíamos na época do governo do PT, agora voltaram a ter força. Então, ou o PSDB se coloca agora num cenário nacional como protagonista, ou ele corre um sério risco de ficar ainda menor. Então, este é o momento para nos reconectarmos.
E essa reconexão tem que existir, seja com o nosso candidato, que é o João Dória, se o PSDB não federar-se, seja com a possibilidade de abrirmos também a perspectiva de discutirmos outros nomes. Como o próprio Dória já disse que topa discutir outros nomes até julho deste ano, para que possamos, caso haja uma federação, zerar as candidaturas que hoje tem da Simone Tebet, dele... Então, deputado, mas você não acha que a federação ela vai em sentido contrário a essa busca de você retomar uma musculatura política dentro do PSDB? Depende, porque se você imaginar que o PSDB pode juntar-se com outros partidos e ter o seu candidato protagonizando, vai ao encontro desse crescimento que eu estou buscando. Se realmente nós não tivermos uma candidatura forte, certamente o PSDB não vai se fortalecer com um candidato a presidente da República sendo de outro partido. Então, nós vamos ter que esperar julho para ver se essa perspectiva de crescimento com a federação ela é real ou não, porque se tivermos um candidato e outros partidos apoiando, isso implica, sim, crescimento, porque o protagonismo continua nosso. Se não tivermos condições de até julho ou agosto ter uma candidatura com esses partidos federados que tenha condições de viabilizar-se, aí nós temos que realmente ter essa preocupação de elegermos deputados e senadores que, caso não possamos ter o protagonismo dentro da candidatura a presidente, possamos, ao menos, ter grandes nomes na disputa da Câmara e do Senado para compor esse semipresidencialismo que é o que existe hoje na Câmara. Então, deputado, a gente me explica isso numa linha do tempo. A gente tem esse prazo dado pelo Supremo para que as federações sejam definidas, vai até o fim de maio. Isso, aí as convenções vão ser em junho, a do PSDB em junho, se não me engano. Tem até agosto. Agosto? Tem até agosto, ok. Mas então a federação já vai ter sido criada, certo? Se for para ser criada, é isso? Isso, tem que ser criada até agora, dia 31 de maio. Criada a federação, você imagina, na linha do que você perguntou, Zezé, o que você imagina? Hoje nós temos o Bivar, que é o presidente do União Brasil, querendo ser, a Simone Tebet querendo ser, o senador do Cidadania querendo ser e o PSDB querendo ser. Esses partidos vão estar unidos e vão ter que definir até julho ou início de agosto quem será o candidato que vai representar essa federação. Então nós temos e todos eles podem se colocar, quando se diz em zerar uma candidatura do Dória, não é que ele vai deixar de trabalhar, ele vai sair do governo dia 2, vai percorrer o Brasil todo, vai conversar com todos os partidos e já mostrou na sua vida política do que ele é capaz. Ele conseguiu, em 2 anos, ser prefeito da capital no primeiro turno e ganhar as eleições para governador. Então, não é qualquer um, é um grande nome nacional e que deixou o Estado na situação em que está de estabilidade econômica, com recursos para investimento em todo o Estado de São Paulo. Ele tem todas as chances do mundo, só que para isso nós temos que aguardar este momento. Vai ter a federação? Vai ter a federação. Cada candidato vai tentar viabilizar-se. Hoje, digamos assim, que o Dória e a Simone Tebet são nomes que são mais nacionalmente conhecidos e vão tentar viabilizar-se. E em julho nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão vai depender do posicionamento eleitoral de cada candidatura. Exigir-se que o Dória hoje tenha um percentual elevado, um plano de voo claro do que vai acontecer a partir de abril, é desconhecer a lógica da política nacional, onde as coisas mudam em uma semana. Tá, deputado, a gente tem agora em março, nossa, de agora para diante, assim, vai ser todo mês vai ser importantíssimo, né, para essas eleições. Em março a gente tem a janela eleitoral. O PSDB está contabilizando quantos deputados ele pode perder, deputados e senador eu acho mais difícil. Quantos deputados ele pode perder nessa janela eleitoral? Eu tenho lido que é entre 9 e 15 deputados para uma bancada de 35, se não me falha a memória. É isso mesmo? E esse povo estaria deixando o tucanato porque não vê aí horizonte com o João Dória? Veja, primeira coisa, somos 30 deputados hoje, nenhum senador vai deixar o PSDB, e vários candidatos, vários deputados de outros partidos estão buscando o próprio PSDB. O que nós temos de concreto
é a sinalização de que 5 a 7 deputados deixarão a sigla e que nós não sabemos ainda se isso se realmente vai acontecer, ainda mais se houver a possibilidade de uma união desses partidos na federação. Se houver essa perspectiva da criação da federação, eu acho que pode ser que nós venhamos a perder menos ou até não perder deputados. Tudo depende, e aí você colocou muito bem, do que vai acontecer de hoje até o dia 2 de abril, que é o prazo, até o dia 1º de abril, é o prazo que se tem para você deixar o partido ou não. Então, este mês de fevereiro e o mês inteiro de março são essenciais para que eu possa, no final de março, dizer a você, olha, nesse formato que está, o PSDB vai perder 2 e vai ganhar 3, ou vai perder 5 e vai ganhar 4. Aí sim nós vamos saber no final de março. Por quê? Porque no final de março nós já vamos ter bastante elevado o sentimento de que faremos ou não uma federação e qual é a perspectiva real de esse bloco, que daí seriam 130 deputados, seria o maior bloco, o maior partido da história da Câmara, quer dizer, bloco político da história da Câmara, com 130, maior que toda a oposição junta. Então, seria uma coisa que poderia fazer com que as pessoas se envolvessem mais e que deputados também ficassem na sigla. Tudo isso depende dos próximos 45 dias de trabalho intenso aí que o presidente Bruno Araújo vai ter do PSDB junto com os presidentes das demais siglas. Deputado, voltando aqui para São Paulo, eleição estadual, está se falando muito nos bastidores de que o senhor pode ser o nome indicado para ser o coordenador da campanha do Rodrigo, do vice-governador do Rodrigo. Existe alguma possibilidade ou é só conversa mesmo de bastidores? Bastidores. Na verdade, eu tenho uma relação pessoal de amizade e de admiração pelo Rodrigo. Eu acho que ele vai ser um grande governador, não só agora, quando o Dória deixar o governo, mas eu aposto muito na sua recondução. Ele é uma pessoa muito benquista por todos os partidos políticos, por prefeitos, por vereadores, e que agora, sendo governador, o Estado de São Paulo vai poder conhecê-lo. É uma pessoa preparada, tecnicamente é uma das pessoas mais preparadas que eu conheci, e ao mesmo tempo, Rose, ele tem um outro lado. Ele é um grande articulador, que hoje você vê uma pessoa que é extremamente preparada, competente, um outro que é um grande articulador, e as pessoas se somam. O Rodrigo realmente tem essas duas pilastras, é um grande articulador político e um grande gestor que entende dos assuntos de planejamento, de finanças, ele entende desenvolvimento econômico, é uma pessoa preparada, passou por várias pastas como secretário e hoje é o secretário de governo, ou seja, ele junto com o Dória comanda esse sucesso que é São Paulo em termos econômicos, que é uma referência não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu aposto muito na candidatura dele, certamente estarei na linha de frente da campanha dele, junto com outros colegas, mas nunca se discutiu essa questão de coordenação, não. Isso é bastidores mesmo. Tá certo. Bom, deputado Carlos Sampaio, eu quero agradecer muito ao senhor por estar conosco hoje aqui no Bastidores do Poder e falando de um assunto que dominou a semana passada. Muito obrigada, tenha um bom domingo. Muito obrigado, um bom domingo para vocês também. Foi um prazer participar desse bate-papo. Obrigada. Obrigada. Bom, nós vamos agora para um intervalo e voltamos com mais um bloco de bastidores. Vamos lá? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bom, pessoal, nós estamos aqui de volta com o finalzinho do Bastidores do Poder e trazendo alguns assuntos aqui para Rose e eu discutirmos. Ô, Rosmaria, Bolsonaro, amanhã, minha filha, rumo à Rússia. E aí? Pois é, Zezé, eu acho assim, eu imagino que ele deva ter assessores que desaconselharam o presidente da República de ir, né, para a Rússia para se encontrar, porque está na agenda o encontro dele com Putin, nesse momento de conflito e assim, tenso da Rússia com a Crimeia. Existe aí uma possibilidade, enquanto os Estados Unidos já soltou uma nota dizendo para que os americanos que moram lá saiam da cidade, desse país, porque é iminente, né, um conflito entre essas duas nações.
A França tem dito que não, que deve resolver por meio da diplomacia. Mas, Zezé, a minha avaliação é que o Bolsonaro, ao escolher ir para a Rússia, neste momento, o recado que ele passa é que ele está apoiando a Rússia como país, né? Claro que um governante tem que fazer alianças e conversar com o presidente de outros países por conta das relações exteriores, para poder conseguir trazer mais, vender os nossos produtos para fora e trazer também os produtos de lá. Claro que temos que ter isso. Mas, nesse momento, para mim, eu acho que essa visita do presidente, ela é, assim, preocupante, Zezé. Eu não sei o que você pensa. Eu acho que todo mundo, assim, que tem um pouco de juízo, se preocupa, né? E eu penso que não necessariamente, assim, essa viagem vai trazer muitos resultados. Eu acho que não vai, nesse momento que a coisa está assim tão engripada, ela não, sabe, esses empresários que estão indo junto, eu acho difícil fechar. E mesmo que o Bolsonaro não fale nenhuma besteira lá, porque eu tenho medo dele de repente falar alguma coisa e o mundo vai estar de olho na saída do Bolsonaro lá no encontro com o Putin, o mundo inteiro. Então, se ele falar alguma coisa que desagrade a Europa Ocidental e os Estados Unidos, a gente pode ter punições aqui que não vão nos deixar numa posição confortável, né? De jeito nenhum. Agora, Rose, eu tenho realmente medo de que ele fale alguma coisa, sabia? Eu tenho medo disso. Eu sei que ele está indo lá porque ele quer encontrar um cara super conservador como ele, depois ele está indo para a Hungria para se encontrar com o Orbán também, né? Que é outro conservador. Que é outro conservador. Eu acho que o que motivou ele foi isso. Mas, assim, o momento é... Ele cala a boca, não fale nada, não tome vodka, não faça besteira. Zezé, a possibilidade dele falar alguma coisa inadequada, ela é muito grande. alta. É muito alta. Eu acho o seguinte, o Palácio tem dito que fez essa agenda no final do ano e que ainda não estava todo esse nervosismo, essa tensão lá entre esses dois países. Eu mudaria a agenda, Zezé. Vai para os outros países, mas não visita a Rússia nesse momento. Eu acho que você ter prudência é bom. Nesse momento, não está na hora de você visitar. E pior que o Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele está indo, sim, por conta dessa questão, desse encontro da agenda conservadora, mas no fundo, Zezé, eu acho que ele se posiciona meio que favorável, porque não tem outra explicação. Ele ir nesse momento em que está tendo essa tensão, não tem, Zezé, porque você não se encontra com outros presidentes. Eu acho, por exemplo, o Putin vai capitalizar em cima disso, eu não tenho dúvida. Mesmo que ele saiba que não é uma visita de apoio, ele vai capitalizar querendo passar um recado para o povo dele, para a China e para todo mundo, que ele não está isolado, e principalmente para a OTAN, né? Que ele não está isolado, que ele tem aliados. Ele vai usar essa visita com esse propósito, sim. Eu não tenho a menor dúvida de que o Putin vai fazer isso, entendeu? Agora, eu acho que o Bolsonaro manteve a visita, essa é uma opinião pessoal, tá? E tudo que eu li, foi justamente para falar, o Brasil, Bolsonaro, não faço tudo que os Estados Unidos mandam. Então, mas quando ele faz isso... Então, eu também concordo com você. Né, mas quando ele faz isso... Mas quando ele faz isso, é isso que eu concordo com você, quando ele manda esse recado que ele não é aliado aos Estados Unidos, ele está se aliando à Rússia, não é? Então, eu acho que ele está falando, a gente não faz tudo que os Estados Unidos mandam, e nem tudo que a Europa manda, só que, por exemplo, tem muita coisa em jogo, né? Quem está bancando o Brasil no OCDE é
são os Estados Unidos. Sim. Embora, se o PT ganhar, o PT disse que não tem muito interesse em ser da OCDE, que isso daí é coisa de rico, a gente não é rico e coisa e tal. Mas, assim, enfim, é uma coisa importante isso daí, né? Porque vai dar parâmetros para a gente de gestão transparente e tudo mais. Enfim, Rose, é péssimo. E a gente tem que rezar para ele não tomar vodka lá. E esperar para ver o que vai acontecer. Tomara que nós estejamos erradas. E que essa visita seja tranquila, seja diplomática e que não tenha nenhum problema. Ponto. Nós esperamos isso e torcemos por isso, né? Mas nunca se sabe. Rose, agora eu quero que você fale rapidinho sobre um projeto aqui de Campinas. Isso é local, mas de repente pode ser um modelo para várias outras cidades. Sobre o projeto da Prefeitura de Campinas para os moradores de rua, para a alimentação dos moradores de rua. Pois é um projeto que acabou dando, na verdade não é um projeto, é um decreto do prefeito Dário Saad, que acabou colocando, decreto não, é uma resolução, desculpe, foi um projeto aprovado pela Câmara e a Prefeitura decidiu colocar em prática. Existe uma reclamação muito grande por parte dos comerciantes da região central aqui de Campinas sobre a distribuição feita por igrejas e entidades sociais de comida aos moradores de rua aqui da cidade. O que eles reclamavam, os lojistas? De que essas entidades, claro, com uma boa intenção de ajudar esse pessoal, ninguém está questionando a solidariedade, elas traziam comida para essas pessoas. No entanto, no dia seguinte, os lojistas tinham na frente de suas lojas todo o resto de objetos, né, das marmitas, das marmitex, os recipientes, xixi, eu vou usar aqui a expressão cocô, na frente das lojas, e esses comerciantes tinham que chegar mais cedo para poder limpar as lojas, essa frente das lojas, para poder tornar aquilo habitável para que os clientes pudessem entrar. Isso chegou na Câmara, houve um grande debate, e aí o prefeito decidiu tomar uma decisão para poder resolver o problema para o comerciante, para o consumidor da região central de Campinas e também para os moradores. E o que a Prefeitura fez? A Prefeitura, então, criou 14 locais em parceria com essas próprias entidades, igrejas, para que esses locais, um prédio com mesa, lugar para lavar a mão, cadeiras, com talheres, para que essas pessoas, essas entidades levassem essa alimentação para esses locais e os moradores de rua saíssem então do centro e viriam até um desses locais para poder se alimentar. E no decreto que a Prefeitura publicou, na resolução, a Prefeitura colocou que então estaria proibido a distribuição de comida em Campinas nas ruas da cidade. E isso acabou gerando aí uma série de reclamações das entidades que entenderam que haveria aí uma tentativa de higienização, que seria a retirada desses moradores de rua do centro e também a proibição dessas pessoas. A Prefeitura, então, refez o decreto e determinou que a proibição, Zezé, só está restrita onde tiver esses espaços reservados para a alimentação desses moradores de rua. No restante da cidade, a distribuição pode acontecer. Eu acho, Zezé, que essa decisão ela é boa, porque atende a todos, aos moradores, atende aos comerciantes e também à população. Bom, eu achei super legal também. Gente, nós estamos aqui estouradíssimos já. Eu quero desejar um bom domingo para todo mundo, para você, Rose, nossa equipe toda que está aqui trabalhando conosco. Beijão e até domingo que vem às 7. Beijo. Tchau, tchau.